Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos para a mensagem de número 112, com a participação aqui. Essa imagem trai a gente, né? Do nosso convidado sempre especial. O título da mensagem de hoje: Diante da Justiça. Palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas por Mateus no capítulo 5, no versículo 20. Capítulo 5 de Mateus. Estamos então no Sermão da Montanha. E Jesus está falando para a multidão. Então ele não está falando para os apóstolos, não está falando para os homens do templo, ele está falando para a multidão. Pessoas simples. Simples, não que os apóstolos não fossem pessoas simples, mas não de entendimento, porque Jesus aprofundava as lições junto aos apóstolos, mas junto da multidão as lições eram as mais simples na forma. Toda a mensagem de Jesus é extremamente profunda, mas é simples na forma. Afinal, Jesus é um mestre, não é? Sabe exatamente o que falar, para quem falar, quando falar. E Jesus nos diz então, nessa mensagem, cujo título é Lembremos diante da Justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se não for maior do que a dos escribas e fariseus, que são aqueles homens do templo, que Jesus vivia chamando de hipócritas, tentavam pegar Jesus para pô-lo a perder, para prendê-lo, pegar Jesus no sentido de fazer perguntas capciosas, esperando, em vão, é claro, que Jesus ali se enrolasse nas respostas e eles pudessem prendê-lo. Então Jesus diz que se a vossa justiça, aqueles que falavam, mas não faziam o que falavam, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa justiça é aquela justiça que não só observamos o que o outro faz e ficamos assim, é certo, não é certo, devia fazer assim, devia fazer assado, porque isso é que era o bom, isso é que era o bacana, e só ficar na fala, que seria a se equivaler a escribas e fariseus. Se não for além disso, Jesus diz, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Emmanuel então vai comentar as palavras de Jesus e nos diz: escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam um insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Não apenas conhecermos o bem, fazermos o bem. Não é? E olho por olho, dente por dente, não é justiça, é vingança. Não é? E a justiça perfeita está sempre junto a Deus. A melhor justiça que podemos fazer diante de um insulto é perdoar. Chega a doer só de falar. Perdoar uma ofensa
É a melhor justiça que podemos fazer diante de algo que nos afeta, que nos chegue como agressão do outro. Por isso é que chega a doer. Porque nos exige muito, não é? Exige muito. Muitas vezes ouvimos, vamos dizer que falamos, ouvimos falar. Não, eu perdoo. Agora Deus vai cobrar essa dívida. E olhe, a mão de Deus, quando bate, bate certeira. E bate bem batido. Nossa, isso porque nós entregamos tudo para Deus e seguimos na paz do Senhor. Não é interessante isso às vezes? Não nos damos às vezes conta de que, não, por mim, ok, já segui, mas vai pagar, porque Deus vai cobrar até o último centil. Jesus falou. Né? Vai sentar aqui? Não, não vai não. Vai passar um pouquinho. E Emmanuel continua nos dizendo, perseguidos, já lemos, não é? Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude. Bom, isso já lemos também. A virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência. Por quê? Lei de causa e efeito. Se a pessoa faz mal conosco, não faz conosco, faz para a própria consciência dela. Para nós, aquele mal feito é um exercício. É um exercício de paciência, de humildade, de desapego. Assim, não tem nada a ver comigo. A pessoa está perturbada. A pessoa está perturbada, a pessoa está equivocada. A pessoa não está bem. Não tem nada a ver comigo. E aí, não nos atinge. Passa assim, não nos atinge. Mas quando nos atinge, a gente sofre. Fica difícil a gente dizer ainda, não, eu não me deixo abalar por isso. Bateu aqui, nem bate, passa aqui. Porque eu entreguei a minha alma a Jesus. Isso é muito bom. E tendo companheiros que consigam isso, ficamos extremamente felizes, não é? Mas, no caso de não passar assim, de bater aqui, pá, ai que doeu, me ofendeu os meus amados, me injuriou, me caluniou, me prejudicou, me roubou. Ai, bateu aqui, flechada no coração. Pá. A gente olha para a flecha, opa, tira essa flecha. Não é nossa. A gente se botou na frente. Podia ter passado aqui? Podia. Mas, ai, olha o que fez comigo. Pá, aí a gente se botou na frente da flecha. Vou tirar a flecha, olhar para ela e dizer assim, olha, você não me pertence, flechinha. Joga. Sim. Descarta. Descarta. Que nem lenço de papel usado. Descarta. E a gente olha para a ferida e diz assim, olha, ferida. Porque não está no corpo físico, né? Não está no corpo físico. Está no corpo espiritual. O corpo espiritual está magoado, ressentido, porque está aqui a mágoa, né? Eu fiquei magoado, fiquei ressentido, fiquei indignado, fiquei com raiva. Então, se eu ficar me encharcando disso, começo a encharcar o meu corpo espiritual. É claro que com o tempo, essas toxinas mentais, emocionais, passam para o corpo físico e a gente adoece. Então a gente se encharca
desses sentimentos que são pestilentos, tóxicos, está no nosso corpo espiritual. Antes da gente se deixar encharcar, mas peraí. Já tirei a flecha, não me pertence. Descartei como lenço de papel usado. Não tem nada a ver comigo. Doeu na hora? Ah, doeu. Fiquei com raiva? Ah, fiquei com raiva. Na hora pensei coisa ruim da pessoa. Ah, pensei também. Pensei coisa ruim. Ah, fiquei desarvorada? Ah, fiquei. Mas passou, porque eu reconheci que aquilo não é meu. Na hora eu não deixei passar. Me botei na frente. Ai, como falou isso de mim? Eu sou uma pessoa boa. Graças a Deus, eu sou uma pessoa boa. Então, por que essa flecha me atingiu se eu sou uma pessoa boa? Ah, mas me injuriou, ele lameou meu nome. Vamos jogar água nessa lama. É só lama. Nada que uma boa água não lave. Mantenhamos o nosso equilíbrio e a nossa retidão. E isso passa. Porque as pessoas estão falando e vão falar mais ainda. Até aparecer outra fofoca para distraí-las. Porque quem se alimenta de maledicências e fofocas e injúrias e escândalos, basta que venha um outro escândalo e aquele já fica amarelado, já são águas passadas. E ficamos nós lá. Mas isso não podia ter acontecido. Mas aconteceu. Mas não podia ter acontecido. Mas aconteceu. Se a gente continua, isso não podia ter acontecido, isso não pode estar acontecendo, isso não poderá acontecer. Se aconteceu, aconteceu. Se está acontecendo, está acontecendo. E se vai acontecer, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se acontecer, também será uma realidade na nossa vida. A aceitação. Ah, mas eu não sou uma pessoa resignada. Então sejamos obedientes. Vamos obedecer a Deus. Se Ele está nos mandando uma prova, a gente vai dizer assim, ó, Senhor, essa aí, afiada. Mas tudo bem, Senhor, com calma, o Senhor me ajuda. E eu, a cada dia, vou vencer essa provação. E Ele vai nos ajudar. Às vezes não é uma provação que se resolve em um dia, ou uma semana, ou um mês, ou mesmo um ano. Mas nós vamos vencer. Com calma, com confiança, com bom ânimo, com fé. Mantendo o nosso equilíbrio. Tão delicado que é, porque nós ainda, espíritos imperfeitos, o nosso equilíbrio é muito delicado. Nós podemos estar muito bem e uma coisa acontece e nos joga lá embaixo. Ah, mas o que me aconteceu foi algo muito grave. Ok? Então, vamos olhar para este algo muito grave, vamos conversar conosco mesmo diante desta situação. Porque esta situação está na nossa vida. Porque ela apareceu na nossa vida. Ela tem um propósito de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos ajudar a exercitar o nosso lado bom. E para isso precisamos fazer boas escolhas quando nos chegam as situações. Vai passar. Vai passar. Quando um espírito às vezes diz para uma pessoa que está doente, e ela pergunta, muito doente, desenganada pelos médicos, já nos cuidados paliativos, e um espírito, um bom espírito, estamos criando aqui um caso bem hipotético, né?
dizer que isso acontecesse. Que viesse um médium na beira da cama e um bom espírito resolvesse vir falar por este médium, aquele que está naquela condição, aquela que está naquela condição. E essa pessoa pergunta para o espírito: eu vou ficar bem? Eu vou ficar curado? O espírito vai responder: claro. E a cura não tarda. A pessoa entende, porque o que o espírito diz? Que a pessoa vai ficar curada. Só que está perguntando uma coisa e está recebendo a resposta que precisa. Ele está perguntando o que quer, porque é assim, com a espiritualidade. Nós pedimos o que queremos, recebemos o que necessitamos. Fazemos uma pergunta o que queremos. Os espíritos nos dão a resposta que precisamos. Vou ficar curado? Vai. E a cura não tarda. E aí, todos ficam felizes. Ai, que bom, o espírito falou que vai ficar curado, vai ficar curado. 2 dias depois, vem a falecer. Mas como o espírito falou que ele ia ficar curado, que ela ia ficar curada? E não ficou. A doença ficou no corpo físico. Acorda no mundo espiritual. Curado, curada. Ele falou a verdade. Muitas vezes nós é que temos dificuldade de entender. Isso não quer dizer, veja bem, a única coisa que o espírito fez foi responder uma pergunta, falou a verdade, mas não falou a verdade de uma forma mais aberta. E aí, não assustou a pessoa, deu à pessoa mais bom ânimo diante daquele momento difícil para melhorar a sua vibração, fortaleceu ali a sua fé, e a nossa fé é tão frágil também, não é que uma palavra dessa ficamos mais fortalecidos. E depois, no mundo espiritual, já se sentindo livre da doença e entendendo de que era um momento inevitável, como é para todos nós, vai chegar um momento que não adianta, chegou a nossa hora, porque é certo que ela chegará. Não sabemos quando. Gostaríamos que não fosse tão cedo, no sentido de que durássemos até os 105, 110 anos, com saúde e lucidez. Muitas pessoas sim gostariam, mas nós não sabemos, não é? Deus é que sabe de nós. Porque Ele é o Senhor da justiça e é também o Senhor da misericórdia. E continua então Emmanuel a nos dizer: com Jesus a justiça fez-se, com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual, como já dissemos, o que lhe compete. Ele mesmo, Jesus, começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas da imprudência de Judas, não endossa a condenação ou desforço. Então, não alimenta nenhum falatório da parte de quem quer que seja contra Judas. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio, infelicidade suficiente para chorar. E chorou mesmo. E se desesperou e acabou, infelizmente, recorrendo ao suicídio. Ainda assim, diz Emmanuel, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem limites, não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar, então não é amar sem que percamos a visão da justiça. Emmanuel vai dizer apenas. Então Jesus não diz que
devemos caminhar sem justiça. Não, amando sim, mas sendo justos, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão. Exatamente o que Jesus fez com Judas, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Então, se há um ofensor, se há um devedor para conosco, para com a nossa honra, para qualquer coisa que seja, não é? Reconhecer nesse devedor as suas necessidades com relação à nossa compaixão, sem tirar dessa pessoa que ela venha a se reajustar, deixar que ela trabalhe o seu reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor. Ou seja, na hora em que a gente tira aquela flecha, que a gente olha e diz assim, isso não tem nada a ver comigo, que a gente descarta e que a gente percebe que aquilo que aconteceu é uma realidade, aconteceu, mas que aquilo não tem a ver conosco, que não somos nós que estamos nos comprometendo, e sim o outro que está se comprometendo com a sua própria consciência. E se pararmos para pensar, sim, isso é triste. Não é? Lamentamos que tenhamos sido nós, né, o móvel que fez, pela própria vontade do ofensor, que ele escolhesse mal. Escolheu mal, escolheu conosco. Puxa, vamos sofrer por causa disso? Vamos sofrer as circunstâncias passageiras. Porque se não é verdade, logo passa. Ah, mas eu perdi tudo, a pessoa me roubou. Trabalhamos para ter a primeira vez. Vamos trabalhar e conseguir da segunda vez. Enquanto ficarmos chorando e nos lamentamos, não trabalhamos. E não trabalhamos com afinco, com bom ânimo. As coisas podem ir. Mas de quem são as coisas que foram? Ah, eram minhas. Não, não eram não. Eram de Deus. E Deus nos confia os nossos patrimônios, inclusive esse patrimônio, por um determinado tempo. Mas Ele põe, Ele dispõe. E se alguém nos tirou coisas nossas, foi porque Ele permitiu. E Ele permitiu com um propósito. Mas qual, Cristina, o propósito de terem me roubado tudo? Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu não tenho que saber. Deus sabendo, já está tudo resolvido. Olha, eu não sei porque que me roubaram isto. Mas olha, roubaram. Vou ter de volta? Pode ser que milagre. Não acredito em milagres, mas milagre. Né? Uma situação até mesmo pode acontecer. Uma vez me roubaram uma bolsa com tudo dentro. E o ladrão disse que ia jogar a bolsa logo ali. Jogou na outra cidade. Olha que interessante. Jogou a bolsa com todos os meus documentos, com chave, com remédio. Claro que também tinha o celular e um celular, tijolinho, aquele tijolinho, 2005, e R$30. E disse que ia jogar, vou jogar a bolsa ali, porque essa que vos fala foi correndo atrás do ladrão, pedindo para devolver a bolsa. Muito, muito sem noção. Mas Deus ajudou e não era a minha hora, né? Porque às vezes a gente age por impulso, não pensa. E vem as experiências para a gente exercitar isso também, né?
Ele jogou numa outra cidade, embaixo de um carro. E um gari, um varredor de rua, achou a bolsa. E me ligou dizendo que tinha achado a bolsa. Eu recuperei a bolsa. A bolsa inteira, com tudo que tinha dentro. Né? Então, é claro, a exceção do tijolinho e do celular e do dinheirinho que estava lá dentro. Mas estava preocupada. E é possível que as coisas sejam devolvidas. Mas não devemos contar com isso, não é? Não devemos contar com isso, porque outras coisas também já me foram roubadas e não foram devolvidas. É como se a vida dissesse assim, olha, para você ver que se Deus quiser até voltar o que foi, volta. Mas é que são propósitos de nós aprendermos exatamente isso, a primeira instância, de que, olha, é de Deus. Tirou porque Ele deixou. Se devolver é porque Ele deixa. Se não devolver também é porque Ele permite. Mas para que nós aprendamos, amadureçamos, cresçamos. E é por isso que as coisas acontecem. E muitas vezes reparemos a nossa consciência junto do nosso passado, porque, claro, nós também já fomos os que erramos, já fomos os que fizemos coisas que hoje nós não fazemos mais, graças a Deus. Mas situações vêm para o nosso aprendizagem e também, muitas vezes, para repararmos com a nossa consciência, porque nós ficamos devendo a nós mesmos. Por isso que o perdão nos liberta do outro, nós não temos ligação nenhuma com quem nos faz mal. Porque a pessoa está fazendo mal a ela mesma. Então isso nos traz compaixão, porque a pessoa nem percebe isso. Ela acha até que está levando vantagem fazendo o mal. Não é? Essa ignorância. Ou a rebeldia. E nós já estamos com quase 30 minutos com esse assunto. E nós vamos entender, porque também já passamos por isso. Ah, mas eu não me lembro disso, não foi nessa vida. Graças a Deus, não foi nessa vida. E vamos então caminhar para o final. Apenas, diz Emmanuel, é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça, já lemos isso. Vamos ao outro. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, já lemos também, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Sabedoria. São palavras de sabedoria essas. Aos que tombam na estrada, aqueles que agridem, cometem faltas, crimes, basta o ferimento da queda. Aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. O fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Então, daí essa questão da compaixão. Por quê? Estão em queda, feridos pelas próprias escolhas. E o remorso, mas é uma pessoa fria, não sente remorso ainda, mas ele vai chegar. Pode levar 1000 anos. Nós somos imortais, uma hora ele chega. E quando chega, queima o coração daquele que errou e sabe que com esse arrependimento, não é? Que a gente cresce e vê assim, nossa, mas eu fiz isso, como eu pude fazer isso? Mas era um outro tempo, não é? E aí, graças a Deus, a verdade nos liberta e queremos coisas melhores para a nossa vida, diante da justiça. Tema complexo. E vamos fazer a nossa prece. Se tivermos alguma dúvida, basta colocarmos nos comentários. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez reencarnados
enfrentando essas boas lutas que diariamente chegam até nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos atentos, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa os nossos lares, os nossos afetos. Abençoa igualmente, Senhor, todas as famílias deste mundo, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Os que estão doentes, mas os que estão também na queda moral, dos crimes, dos equívocos, dos enganos. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.